Quer pegar aqui? Alô? Eu sou Rex Nazaré, da FAPERJ. Você falou sobre mestres e doutores e você não tinha dinheiro para... Recentemente nós fizemos um edital abrindo para a FAPERJ financiar mestres e doutores. Vocês participaram? E se não participaram, vocês participaram, qual é o resultado? O que é que você acha? A gente participou desse edital, né? Acho que foi talvez o terceiro edital que a gente tenha participado, né? Com um projeto, né? Eu mostrei o projeto da boate, não sei se vocês lembram, que é um espelho que tira fotos, integra, que é uma loucura. São 100 fotos, em média, tiradas por noite na boate, compartilhadas no Facebook, né? E a boate hoje baseia a sua estratégia de marketing no nosso espelho. Né? Eu fico muito feliz em saber disso. Então, a gente tem a evolução desse produto, né? Que é uma foto 360 graus, como se fosse um efeito Matrix. Então, a gente criou, a gente viu esse edital, criamos o produto, né? A gente modelou, que é uma coisa difícil para o empreendedor, né? A gente não tem muita prática em escrever, em detalhar. A gente escreveu o projeto com um pesquisador, que hoje é aluno do LNCC, que se interessou em trabalhar com a gente. E essa semana a gente teve um feedback positivo, né? Inclusive hoje a gente está indo lá na FAPERJ para assinar o primeiro edital que a gente consegue um apoio, né, de 1 ano, um pesquisador com a gente, né, renováveis por mais um. E aí, assim, o que eu posso dizer é que toda a nossa equipe ficou muito empolgada com isso. Tá? Okay, obrigado. Tipo assim, é notório, todo mundo assim, a gente tem a plena dificuldade em conseguir. E quando a gente consegue, eu afirmo aqui, mas não é porque está todo mundo aqui. Esse edital que a gente conseguiu ganhar, que foi o primeiro edital, espero que seja o primeiro de muitos, né? Ele é uma célula de alastramento de possibilidades ali dentro. Tá? Apesar de ser uma coisa, é um edital, uma pessoa só, uma bolsa, para a gente tem é muito significativo, como sendo o primeiro. Tá? Então, assim, a gente conseguiu e a gente, daqui a 1 ano, pretendo já ter um protótipo desse produto para a gente mostrar aí para o mercado. Essa vai ser a última pergunta, tá? Depois que quem tiver dúvida pode conversar direto com o Eduardo, para poder dar prosseguimento ao evento. Meu nome é Marcelo Araújo. Eu sou engenheiro, mas passei a maior parte da minha vida na área financeira. Sou engenheiro geotécnico aqui. Eu cheguei até a aula com o Francis, provavelmente. Mas nunca consegui fazer $1 com engenharia. Voltando lá para as cadeiras, para a cadeira da COPEAD, onde também fiz finanças lá, você não falou de uma coisa muito importante. Você está num setor que tem um giro muito rápido. Né? O que impede que alguém imite você na semana seguinte que você lança um produto? Bom, muitas pessoas e fundos, e que a gente já conversou, perguntam isso, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar com patente, tá? A gente tem, o meu sócio tem 3 patentes em mídias e tal. Só que o que a gente percebe é que a patente ela é uma garantia que não é uma real garantia, né? Não é uma real garantia. As pessoas mudam uma vírgula do software, mudam alguma coisinha, você já consegue fazer. O que a gente vê, nossa opinião, né, é que a grande diferença, né, de você conseguir garantir isso é você começar primeiro. Tá? Você conseguir viabilizar, você conseguir montar todo um arcabouço que envolva não só a sua equipe, né, não só a criatividade, mas como momento de mercado, acesso a potenciais clientes. Quando você fecha isso, né, e você monta um modelo de negócio que, obviamente, restringe a entrada, né, até certo ponto de concorrentes, né, quando você fecha, né, software, produto, mercado, contratos, é muito mais efetivo do que você fazer uma patente. Óbvio que a patente é importante, óbvio que é. Mas a gente vê que o principal mesmo é você ser o primeiro. Né? Muitos dos produtos que a gente faz não tem patente. Né? Mas a gente hoje, né, vamos supor, nesse mercado de boate, que a gente nem esperava que teria sucesso, hoje a gente é reconhecido por ser inovador em boate. Né? Nada impede que uma empresa vá e copie o nosso produto, mas a gente já está fazendo 2.
eu já estou pensando na foto 360 graus. O cara está fazendo 2D. E aí o cara vai copiar a 360 graus, eu vou fazer a foto com realidade aumentada. A nossa estratégia sempre foi essa, sempre pensar, e por isso que a criatividade ela está inserida no nosso negócio. A gente não é uma empresa de tecnologia tradicional. A criação faz parte, a criatividade, pensar na frente, né? Pensar no produto 2 ou 3, mas eu só consigo desenvolver se eu tiver capital antes. Então, assim, basicamente é patente, nem tudo que a gente faz é patenteável, mas grande parte é. Mas hoje a gente não se preocupou muito com isso, tá? Obviamente, quando você antecipar o desenvolvimento de produtos, sim, você vai patentear, tá? Patente e acesso ao mercado, coisa que a gente faz hoje. Hoje a gente tem contato com empresas de varejo, a gente está lá, eu converso com o cliente, eu falo eu pergunto o que ele quer, eu consigo entender o que ele quer e aí desenvolver isso aí. Ser o primeiro nisso e montar uma relação com o cliente, com o mercado, ser pioneiro, é tão forte, na minha opinião, quanto ter uma patente. E é isso que a gente está buscando agora. E aí, gostaria de agradecer a presença do Eduardo. Vamos dar prosseguimento ao evento. Vou convidar o Ricardo Vargas de Faria, do Sebrae. Ele é formado em engenheiro eletricista pela UERJ. Desde 1983 atua em programas e projetos nacionais e internacionais de eficiência energética em micro e pequenas empresas. Desde 2001, gerente da área de inovação e acesso à tecnologia do Sebrae Rio de Janeiro, onde coordena, entre outros, os projetos da incubadora de empresas, parques tecnológicos, ALI, agentes locais de inovações, meio ambiente e o P3E, Programa de Energia e Eficiência Energética. Então, seja bem-vindo. Me ajudo aqui com a apresentação, agradecer o convite aqui do Clube de Engenharia, pessoa do professor Bogossian, né? E dizer que para nós é bastante importante toda vez que a gente tem a oportunidade também de trazer um pouco à tona a discussão sobre a questão da inovação nas pequenas empresas, a questão do acesso à tecnologia. Estou um pouco gripado ainda, resquícios da nossa atividade na semana passada, por conta da Semana Nacional de Tecnologia e Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação, que nos envolveu aí com um conjunto de atividades aí em vários municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Tivemos São José de Ubá, Varriçai, Bom Jesus de Tabapuano. Tivemos em vários municípios onde muitas vezes as pequenas empresas pouco têm a oportunidade de tratar, de discutir e conhecer a temática da tecnologia e da inovação. Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas a proposta está sempre trabalhando nesse aspecto e está motivando. Bom, eu preparei rapidamente aqui algumas considerações. Quando eu recebi o convite, né, esse termo Vale da Morte é um termo aí, de uma certa forma, que foi muito badalado, né, há 20 anos atrás, tem até livros famosos aí sobre isso, né? Aí tentei fazer algumas considerações sobre como é que a gente poderia interpretar uma empresa, digamos assim, de base tecnológica, né? O Maurício está aqui, vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas de alguma forma a gente traz aí algumas questões. Então, por exemplo, uma questão de desenvolvimento específico de produtos, né? Nós temos um aspecto aí de desenvolvimento de produtos que requeram um conhecimento tecnológico mais aprimorado, já tivemos aqui um depoimento. Nós temos no seu processo produtivo de desenvolvimento a utilização de equipamentos que muitas vezes exigem uma maior qualificação de funcionários, das pessoas que operam dentro dessa empresa, né? Equipamentos com maior complexidade tecnológica, né? Muitas vezes até seguindo manuais, orientações, instruções em língua inglesa. Nós temos, pelas características desses produtos, também a necessidade de enquadramento aí em processo de certificação e normas técnicas específicas, que também muitas vezes requerem tratativos aí mais aprofundados, e muitas vezes recursos de maior valor, também novamente aqui, como foi falado pelo empresário, a questão aí de necessidade de recursos financeiros. Bom, nós temos também uma questão que a gente percebe da atuação dessas empresas dentro de mercados nacional e internacional.
onde muitas vezes são empresas que transitam dentro de mercados que as chamadas empresas de base tradicional não transitam, então tem um comportamento dentro do mercado diferenciado. Muitas vezes tem um comportamento de atuação junto aos chamados arranjos produtivos locais, em cadeias produtivas, que muitas vezes tem produtos demandados por grandes empresas, então o efeito de desenvolvimento desses produtos está muito relacionado a essas demandas trazidas pelas grandes empresas. Aqui no Rio nós temos o caso famoso da Petrobras. Nós temos essas empresas de base tecnológica que, na sua maioria, elas mantêm um relacionamento cotidiano com universidades, centros tecnológicos. Então é comum pequenas empresas de base tecnológica se relacionarem, terem até dentro dos seus quadros, aí, dos seus sócios, professores, pessoal de formação acadêmica com maior titularidade, né? Nós temos também a questão dessas empresas que normalmente transitam aí dentro de um mercado internacional, buscando conhecimento fora, participando de eventos, feiras, missões internacionais. Nós temos um programa aqui junto com a Firjan, que é o ProInter, que é um programa que leva constantemente. Essa semana mesmo nós estamos com um grupo de empresários indo à China, conhecendo tecnologia, fazendo processos aí de trocas de experiências internacionais, né? Bom, isso aí foi só para ilustrar, então, dar algumas premissas. Esses quadros aqui estão um pouco densos, eu extraí de um trabalho que eu apresentei já há algum tempo atrás, e aqui já é uma correlação com as chamadas empresas de base tradicional, digamos assim. E aí, só para ilustrar para vocês, por exemplo, na questão de uma cerâmica vermelha, né, que são empresas que produzem aí tijolo, telha, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos cerca de 250 empresas desse tipo. E são empresas que têm no seu processo produtivo situações totalmente desvinculadas do que eu estava mencionando anteriormente, né? Elas pouco se relacionam com universidades, pouco se relacionam com os centros tecnológicos, elas têm ainda dificuldade de absorção de tecnologias. Esse processo está mudando, mas ainda é um quadro que a gente vivencia, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, que senão... Bom, na questão de desafios que a gente percebe para as empresas ainda de base tecnológica, eu acho que muita coisa já foi falada aqui, eu vou acabar sendo um pouco repetitiva, né? Nós temos ainda algumas questões que a gente percebe em termos de aproximação com o mercado, né? Muitas vezes são produtos que estão sendo desenvolvidos ou têm produtos aí de ótima expectativa junto ao mercado. No entanto, esse produto acaba ficando na prateleira, ele acaba ficando desassociado de uma demanda, do interesse aí do setor empresarial, né? Como foi falado. Nós temos algumas experiências de carência de recursos para protótipo, né? Eu acho que o professor Rex está aqui também, vai poder trazer mais à tona. A FAPERJ vem fazendo um esforço grande aqui no estado do Rio de Janeiro, mas volta e meia nós nos deparamos ainda com situações no empresário que quer desenvolver um protótipo, situações aí de recursos de 50 mil, 70 mil, 90 mil, 100 mil reais, e muitas vezes a questão de agilidade, de rapidez na obtenção desse recurso, muitas vezes um protótipo que depende de ser desenvolvido para trazer um convencimento maior junto a um possível interessado, um investidor, e muitas vezes o empresário tem dificuldade de alçar esse recurso. Nós temos algumas questões relacionadas a pequenos aperfeiçoamentos tecnológicos que um determinado produto precisa ter, precisa avançar para conseguir chegar com maior facilidade junto ao mercado. Nessa linha, o Sebrae tem um programa chamado Sebrae Tech, que é um programa que viabiliza um subsídio para o empresário, a fundo não reembolsado, que permite pequenos aperfeiçoamentos tecnológicos que a pequena empresa precisa ter, né? Então, uma determinada empresa de micro ou pequeno porte, ela pode alçar o programa Sebrae Tech e conseguir 80% do valor da conta de consultoria tecnológica paga pelo Sebrae, viabilizando o acesso de um pesquisador, um professor dentro da empresa, visando superar essas pequenas barreiras tecnológicas. Nós ainda nos deparamos com questões de tratativa jurídica. Foi citado o caso aqui da patente, da propriedade intelectual. Volta e meia nos deparamos com empresas que têm produtos já, né, dentro do mercado, desenvolvido, tratando aí juntamente com o mercado. Esse produto não está protegido, esse produto não está
nem com a sua marca, muitas vezes reconhecida junto ao INPI. Então são questões aí também bastante polêmicas, tem casos prós e contras aí quanto à questão da propriedade intelectual. De qualquer forma, ainda é um aspecto que identificamos, que trazem dificuldades e podem trazer aí sérios compromissos aí em termos de prejuízo para a empresa. Nós temos a questão que a gente traz à tona, que é o empreendedor tecnológico e o empreendedor mercadológico, né? Como é que a gente poderia perceber isso? É muito comum a gente se deparar com ótimos desenvolvimentos de produtos tecnológicos. No entanto, esse empreendedor ele não tem o seu perfil de desenvolvimento mercadológico ainda totalmente preparado, né? Foi comentado aí, Eduardo, né? Pelo Eduardo aqui, a questão do plano de negócio. O plano de negócio ele não pode ser estático, né? Ele tem que ter realmente aí uma velocidade de alteração, uma velocidade de modernização, porque senão corre-se o risco do empreendedor tecnológico ele ficar paralisado, ficar ali, digamos assim, magnetizado pelo seu produto e não percebendo as dinâmicas que o mercado necessita, que o mercado precisa. Então, uma questão que a gente traz à tona, isso é comum aí quando a gente se depara com empresas de base tecnológica, o perfil altamente tecnológico dos seus empreendedores e muitas vezes associado numa questão mercadológica. O Sebrae, novamente, aí fazendo um comercial, nós temos um produto chamado Empretec, que ele estimula o olhar empreendedor por parte desse empresário tecnológico. Ele procura estimular a observação de algumas práticas em termos de empreendedorismo que esse empresário precisa ter, né? Bom, nós temos a questão aí do desenvolvimento tecnológico e a saturação do ciclo de vida do produto, né? Volta e meia a gente se depara com empreendedores que têm um produto tecnológico muito bom, muito interessante, mas por uma série de razões ele fica preso àquele produto, ele assume até uma certa paternidade ali com um produto, e muitas vezes ele não percebe que esse ciclo de vida já está saturado, o produto já precisa ser renovado, precisa ser, às vezes, até abandonado, e esse momento ele precisa ser rápido, precisa ser percebido, né? Então isso também é uma questão que a gente percebe muito aí, não é só com as empresas de base tecnológica, com todas as empresas, mas a de base tecnológica tem a questão muito sensível por conta de todos os investimentos que já foram feitos, e muitas vezes o empresário tem dificuldade de abrir mão desse produto ou não perceber ali o processo de desenvolvimento dele que já está saturado. E muitas vezes, nesse caso, aí sim vamos para o Vale da Morte, se esse tipo de percepção não for observado pelo empresário a tempo, né? Bom, algumas questões aí que nós observamos em termos de estímulo à inovação tecnológica, um aumento da base das empresas de base tecnológicas aqui no Brasil.